evolução natural da transtilitina é uma doença de depósito e à medida que o tempo evolui, nós observamos uma perda da capacidade funcional, aumento de biomarcadores e queda da fração de ejeção. Por isso, um diagnóstico e um tratamento precoce e adequado são muito importantes na evolução clínica dos nossos pacientes. Quando se fala em tratamento personalizado da amiloidose, nós vamos comentar um pouquinho sobre o tratamento da insuficiência cardíaca, o tratamento das arritmias atriais, um tratamento específico e indicações de transplante cardíaco. Sempre é importante medidas de maneiras gerais, restrição hídrica, controle de peso e restrição de água. Sempre pedir para prezar os nossos pacientes, que é uma medida muito importante de controle da sua volemia. Por outro lado, o professor Thibaut Domi apresentou um acrônimo chamado SHAD-STOP, direcionando e tentando equacionar como seria o melhor tipo de tratamento de pacientes com amiloidose. O C seria a prevenção de distúrbios de ritmo, ou seja, mantendo um ritmo constante, principalmente com auxílio talvez de marcapasso e até de desfibriladores. O H seria manter uma frequência cardíaca adequada, ou seja, esses pacientes precisam de ter uma frequência cardíaca mais elevada. O A seria a prevenção de tromboembolismo, ou seja, observar a anticoagulação. O D seria o uso correto da introdução de diuréticos, ou seja, nem hipovolemia, nem hipervolemia. E o STOP do S seria de parar beta-bloqueador e vabradina, bloqueador de cálcio e não introdução de digoxina. Quando nós estamos diante de um paciente que apresenta amiloidose cardíaca, os pacientes já têm um débito cardíaco restrito em repouso devido a condição sine qua non da doença, que é uma restrição do enchimento diastólico. Portanto, o volume sistólico desses pacientes é diminuído. Por outro lado, se a gente também diminui a frequência cardíaca pela forma de débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes volume sistólico, nós temos uma diminuição do débito cardíaco. Por isso que é muito importante nós termos condições de observar a pré-carga, não tirar muito líquido, deixar uma pré-carga adequada, e principalmente manter uma frequência cardíaca também um pouco mais elevada. Quando nós tratamos do ponto de vista da insuficiência cardíaca pacientes com amiloidose, nós não devemos considerar um paciente com amiloidose do mesmo jeito que nós tratamos um paciente com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida. Ou seja, a introdução de inibidores de enzima de conversão ou bloqueadores do receptor de angiotensina, bem como beta-bloqueadores, devem ser contraindicadas. Nesse estudo retrospectivo de 480 pacientes, os pacientes que utilizaram inibidor de enzima de conversão ou beta-bloqueador tiveram pior curva vectorial de sobrevida quando comparados àqueles que não utilizavam. Por outro lado, a introdução de digoxina numa corte de pacientes com amiloidose AL, ela potencializou arritmias ventriculares graves e dissociações atrioventriculares, não devendo ser preconizada. Por outro lado, pacientes que apresentam amiloidose cardíaca têm um alto índice de ter a presença de fibrilação atrial. Ela varia de 27% até 60% dos casos. E quando a gente fala em tratamento das arritmias atriais, nós devemos abordar alguns tópicos, como controle da frequência, manutenção do ritmo sinusal e medidas para conseguir manter esse ritmo, como medidas antiarrítmicas, ablação da fibrilação atrial, até mesmo ablação do atrioventricular, e falaremos um pouquinho da anticoagulação. Quando nós avaliamos um paciente, nós observamos nessa corte de pacientes com amiloidose de transtilitina, de 382 pacientes, 69% tinham a presença de fibrilação atrial. E isso estava correlacionado com a presença de estágios mais avançados, nós observamos no gráfico da direita, quanto pior a evolução clínica, maior a chance de desenvolver fibrilação atrial, com o aumento da idade e principalmente o aumento do átrio esquerdo. Quando nós avaliamos a presença de anticoagulação nesses pacientes, uma corte com pacientes com a forma selvagem, nós observamos que 78% estavam tomando varfarina, 17 novos anticoagulantes e 6 sem anticoagulação devido a efeitos colaterais. Quando a gente pensa em cardioverter um paciente com amiloidose, devemos considerar potencialmente presença de trombo, então sempre deve ser preconizada a realização de eco transesofágico. Nesse estudo da Mayo Clinic, 28% dos pacientes que tinham submetido a eco transesofágico para a cardioversão tinham trombos intracardíacos, mesmo utilizando o anticoagulante. E 14% tiveram complicações como taquicardia ventricular, necessidade de marca-passo, até mesmo acidente vascular cerebral, devido à presença da doença também nos átrios. Por outro lado, quando a gente
reverte o ritmo desses pacientes, nós vemos que muitas vezes é difícil conseguir a manutenção do ritmo sinusal pós-cardioversão. E se o paciente está numa fase clínica mais precoce, menos avançada a doença, são os pacientes na curva da direita que conseguem ter uma sobrevida livre de eventos maior do que quando comparados àqueles de formas mais avançadas. Por outro lado, a amiloidose não é só um comprometimento de doença do miocárdio, ela também compromete o átrio. E nesse estudo de ressonância nós observamos que aqueles pacientes que têm comprometimento atrial têm comprometimento do reservatório atrial. E os estudos iniciais que foram conduzidos na década de 90, utilizando no início o ecocardiograma, observou-se que a presença de trombo era presente em muitos casos. Essa é uma casuística de 4 casos iniciais e o que ele observou desde aquela época, em 1995, que quanto menor a contração atrial, ou seja, evidenciada pela onda A, maior a chance de presença de embolia. E isso posteriormente nos estudos mais avançados observou-se que aquele paciente que tem uma disfunção diastólica muito importante, consequentemente um aumento do volume atrial esquerdo e diminuição da contribuição da onda A no eletrocardiograma, apresenta um risco de desenvolvimento de trombos muito grande. Por outro lado, quando nós observamos a curva vectorial da sobrevida de vários períodos de pacientes, de 2001 a 2007, 2008 a 2011 e 2012 a 2013, nós não observamos uma diferença na sobrevida, porque anteriormente não tinha um tratamento eficaz para poder mudar a história natural dos pacientes. O primeiro tratamento com pacientes com transtiretina foi o transplante hepático, foi introduzido na década de 90, porém nem todo paciente se beneficia do transplante hepático. Aquele paciente que tem o melhor sobrevida é aquele que tem a mutação VM30, são pacientes jovens e que têm um índice de massa corpórea elevado. Porém, quando a gente faz o transplante, nós observamos um shift entre a proteína mutante para a proteína wild type. Na curva à esquerda, nós observamos que aqueles pacientes que submeteram ao transplante têm 25% da proteína TTR mutante contra 75% wild type. Já aquele que não tem o transplante tem 60% a proteína mutante contra 40% da wild type. E no trabalho à direita nós observamos que mais de 10 anos dos pacientes tendo submetidos a transplante hepático podem ter espessamento, ou seja, hipertrofia causada pelo depósito de amiloide da proteína transtiretina wild type. Por isso, outras formas de tratamento foram identificadas e estão sendo conduzidas para mudar a história natural dos pacientes com amiloidose. Nós sabemos que a amiloidose é uma proteína produzida pelo fígado e hoje drogas chamadas silenciadoras ou interferentes na produção do RNA podem causar um transplante químico nesses pacientes. E o modelo dessas drogas é o inotersen e o patiziran, porém nós só temos dados em estudos neurológicos. Por outro lado, a proteína amiloide é uma proteína tetramérica e a dissociação dela em monômeros causa agregação desses monômeros que vão causar o depósito nos tecidos. E hoje drogas estabilizadoras podem mudar a história natural. Dentre elas nós temos o tafamides, o diflunisal e o AG10. Existem drogas que retiram amiloide dentro dos tecidos e um exemplo disso é a doxiciclina e os anticorpos monoclonais. Com relação ao diflunisal, por ser uma droga anti-inflamatória, nós só temos um estudo fase 3 que utilizou em pacientes com neuropatia, 50% tinha comprometimento cardíaco, não houveram diferenças significativas com relação à hipertrofia ventricular. Por outro lado, as drogas, como nós comentamos, o inotersen e o patiziran, que foram utilizadas nos estudos de formas neurológicas, estão sendo conduzidos os estudos com a forma cardiológica. No entanto, uma subanálise do estudo, que foi do estudo Apollo, que utilizou o patiziran nesses pacientes, observou que nos pacientes tratados com patiziran tiveram menor hipertrofia ventricular, menor queda do BNP e melhor a capacidade funcional, porém nós precisamos de uma medicina baseada em evidência para poder mudar a história natural dos nossos pacientes. Com relação às drogas que estabilizam a proteína tetramérica, nós temos o exemplo que foi o estudo com tafamides, que utilizou a dose de 20 mg, 80 mg e comparou com placebo em 441 pacientes seguidos pelo período de 30 meses. E nós observamos que a média de idade desses pacientes eram 74 anos, a grande maioria possuíam a forma wild type e quando nós observamos os endpoints, tanto mortalidade como hospitalização, o grupo tafamides houve uma diminuição da mortalidade após os 18 meses. Porém, quando nós avaliamos tanto sobrevida como o risco de hospitalizações, o único subgrupo que não houve melhora foi no classe funcional 3 dos pacientes.
Por isso, a gente deve tratar esses pacientes mais precocemente. No entanto, quando a gente avalia a capacidade funcional e qualidade de vida, a curva já abre com 6 meses, observando uma melhora de 76 metros no final do estudo e uma melhora de 14 pontos quando avaliar a qualidade de vida. Posteriormente, foi apresentado agora no Congresso Europeu de Cardiologia uma extensão do estudo até 51 meses, comparando as doses de 20 e 80 miligramas, e o que se observou-se após os 51 meses que a dose de 80 miligramas era superior à dose de 20 miligramas. Então, nesses pacientes que foram submetidos a uma avaliação de transplante, sempre avaliaram o comprometimento multissistêmico, pulmonar, renal, gastrointestinal e neurológico. E quando indicado o transplante, esses pacientes têm uma sobrevida igual a de outras miocardiopatias. Muito obrigado.